antes de ser nutricionista, né, eu era a Cláudia, que eu tenho obesidade. A obesidade, a gente não vence a obesidade ela não é uma doença crônica. Então, uma vez obeso, para o resto da vida, nós vamos ter que lidar com a obesidade. Eu sou mãe de 3 filhos e tem um intervalo entre as gestações e eu só me pesava, eu sempre tive problemas com o peso, desde pequena. E então eu só me pesava durante as gestações. No intervalo entre uma e outra eu não sabia o meu peso. E aí na última gestação eu já estava com 32 anos, mais ou menos. Ali na foto ali você tinha quantos anos, mais ou menos? Ali eu tinha, minha bebê estava com 6 meses, hoje ela está com 13. Então eu tinha ali, eu vou fazer 44, eu tinha uns 32 ali, mais ou menos. E na balança, quanto? 130 quilos. 130 quilos. 130 quilos. A tua altura qual é? 1,65. 1,65. E me de 47, era um quadro realmente de obesidade aí. Exatamente. E aí foi depois da gestação dela que eu comecei a pensar na possibilidade de fazer a cirurgia bariátrica. Sim. Só que o meu convênio era bastante burocrático e eu não tinha nenhuma comorbidade associada à obesidade. Então, o meu convênio ele demorou para aprovar. E eu percebi que eu já estava há 1 ano na fila, esperando a cirurgia bariátrica, e na fila, e entre médicos, exames, e eu não havia feito nenhum esforço para perder peso, só aguardando a cirurgia. E eu pensei, nossa, se durante esse ano eu tivesse feito alguma coisa, eu já teria perdido algum peso. E foi ali que eu começou a virar uma chavinha. Eu pensei, bom, eu vou aguardar pela cirurgia, mas vou fazer por mim. E acabei não precisando fazer a cirurgia. Emagreci sem o recurso da cirurgia. E o que foi, assim, fundamental? É uma soma de fatores aí para a mudança de vida, né? Mas o que foi? Foi uma soma. Mas assim, o que mais me comovia era os meus filhos. Eu sou mãe de 3 filhos, eles eram pequenos na época e eu sofria muito. Eu não externava, mas eu sofria muito. Eu não queria mais sair de casa porque eu sofria muito preconceito na rua, de pessoas próximas. Aonde eu ia sempre era motivo de um comentário. Então aquilo me fazia sofrer muito e eu percebi que eu estava privando eu não saía e ninguém mais queria sair. Então aquilo ali começou a mexer muito comigo. Tipo, você já começava a evitar as saídas. Sim. E isso já estava afetando a família toda. A família toda, porque eu não queria sair, ninguém queria sair sem... Já não se sentia confortável, já não se gostava, enfim. Sim, não tinha mais roupas que me servissem. A minha mãe morava no interior, trazia roupas, os vestidões, que eu tenho fotos ali... para eu poder usar, porque eu não tinha mais roupas que me servissem. E aí foi uma sucessão de fatos, assim, e a que culminou na história do celular. Qual é a história do celular? A história do celular é a seguinte, naquela época, era aquele celular Nokia azul, não sei se você se recorda. Claro. Era um Nokiazinho azul, assim, com acendia a luz verde. E eu fui fazer a minha filha dormir, a bebezinha da foto, e... eu usava esses vestidões porque não tinha roupa que me servisse. Eu fui fazer ela dormir e eu coloquei o meu celular entre o meu corpo e o dela. E levantei, procurei meu celular, não achei. Meu filho mais velho disse, mãe, liga pro teu celular. E liga de casa. Na época a gente tinha, né, os telefones em casa. Ele ligou e acendeu aquela luz verde embaixo do meu vestido. Ou seja, estava na dobra da minha barriga. E você não tinha se dado conta? Não, eu não sei. Eu botei o celular entre eu e ela, e remexendo ali, o celular foi parar ali. E aí isso te bateu? Nossa, aquilo para mim hoje eu conto, assim, mas na época foi uma situação extremamente constrangedora. Muito constrangedora. Mas foi a partir dali, exatamente a partir daquele foi o ponto, o divisor de águas. No outro dia, aquela noite eu lembro que eu não dormi, e eu pedi para os meus filhos, não contem para o pai de vocês, porque eu fiquei muito constrangida. E eles riram, eu ri junto de nervosa, mas eu fiquei muito constrangida. E eu não dormi aquela noite, e aí meu marido chegou em casa pela manhã, e ele, nossa, tá acordada cedo. Eu falei, não, eu não dormi. Aí eu contei pra ele. Nossa, você não dormiu? Não, eu não dormi. Aquela noite realmente foi o divisor de águas. Eu acho que aquilo tinha que acontecer mesmo pra eu me dar conta da situação. E aí meu marido chegou em casa e eu contei, e ele falou, então quem sabe a gente vai dar uma caminhada.
e eu não tinha mais vontade de sair de casa. Eu tinha um olhar, assim, de tristeza. Eu tenho vídeos da época, assim, e eu consigo lembrar do meu sentimento quando eu me via no espelho ou tinha que sair para a rua. Eram situações de muita tristeza. Eu não queria sair e enfrentar o mundo lá fora. Eu não conseguia. E ele disse, vamos dar uma caminhadinha. Aí era fevereiro. Era muito quente. Ele disse, vamos aproveitar agora que não está quente, vamos dar uma volta, vamos levar a bebê, porque eu tinha bebê, e vamos levar ela no carrinho, a Manu no carrinho e tal. Aí ele me convenceu. E a gente foi. E eu me senti bem na volta. E aí, à tardinha, ele disse, vamos de novo? Eu falei, vamos. E aí, a partir dali, eu fui. Em um mês, eu tinha perdido 10 quilos. Nossa. E aí, ele disse, olha, eu acho que agora está na hora de tu entrar para academia. Aí, imagina, por mais que eu tivesse perdido 10 quilos, eu ainda estava com 120. Enfrentar uma academia. Hoje já é difícil, imagina há anos atrás. E aí, eu fui na academia, cheguei lá, e aí eu pensei assim, nossa, agora vão ficar me olhando torto, vão me tratar mal. E assim, o rapaz da recepção, que eu me dou até hoje, ele me acolheu de uma forma que eu me senti tão acolhida que eu voltei. Sim. E foi dali que eu comecei. E eu não parei mais. Isso da academia as pessoas relatam muito, né? Muito. E na verdade, assim, as pessoas estão ali fazendo, cada um está preocupado com si, Sim. Ninguém está reparando, mas é óbvio, para quem está naquela situação se sente incomodado e imagina até coisas a mais, né? Na verdade, as pessoas não estão tão preocupadas com a gente. E você comentou que a primeira coisa feita ali que lhe causou uma sensação de bem-estar e de notar já uma perda de peso foi a caminhada. E aí, a partir da caminhada, foi para a academia. Isso. Qual foi o conjunto de estratégias usadas nesse período pré-caneta emagrecedora, que foi que ano mesmo? Desculpa. Foi em 2013, mais ou menos. Então, já faz aí 12, 13 anos, né? Quais as estratégias que você usou para conseguir chegar nesse espaço de perda de 60 quilos? Então, quando eu iniciei, como a ideia era fazer a bariátrica, eu passei por acompanhamento com endócrino, com psicóloga, nutricionista, e eu tinha muita resistência aos profissionais. Por quê? Muita resistência, porque a nutricionista disse que eu tinha que fazer mais refeições ao dia, e eu não aceitava que eu tinha que fazer mais refeições ao dia, porque eu não estava habituada a tomar café, e hoje é o que eu mais escuto no consultório. Então, tem total empatia com os pacientes, porque eu sinto e senti na pele tudo que eles me relatam. Então, eu não tomava café, eu não almoçava, eu não comia arroz e feijão. Não comia porque eu achava que engordava. E não fazia as refeições corretas. E aí, chegava no meio da tarde, eu começava a comer. Eu comia coisas saudáveis, por isso que eu não tinha nenhuma comorbidade ainda. Mas eu comia em excesso. Por exemplo, eu comia pão integral, mas eu não comia uma fatia, 2 fatias. No meio da tarde ali, eu comia metade de um pacote de pão. E era uma alimentação totalmente diferente da que eu tenho hoje. Eu sempre gostei de frutas, de legumes, verduras, mas eu comia em excesso. E claro, tinha coisas também que eu comia mais. Às vezes eu passava na padaria, levava os filhos na escola, voltava, comprava pão de queijo, amavam Doritos, amava. Então, eu comia um pacote de Doritos. Então, assim, eu tive que... foi um conjunto de ações. Eu tive que mudar, assim, radicalmente o meu comportamento. E fortalecer muito o meu psicológico. O que contou muito foi o meu psicológico. Essa questão da academia. Me perguntam assim, mas ninguém te olhava? Eu falo, eu não lembro. Se alguém me olhou, eu não lembro. Eu foquei tanto no meu processo que eu simplesmente não olhava para o lado. Ignorava. Ignorava. E naquela época, assim, foi bem no início das roupas plus size e eram muito caras. E eu não tinha condições de comprar as roupas, então eu tinha que me virar com o que eu tinha. Eu tinha vestidões, eu comprei uma leg, 52 a leg, e era a única roupa que me servia. Então eu botava o vestido e a leg. E a leg começou a rasgar com o atrito das coxas, e aí eu ia lá de noite, costurava aquela leg, e no outro dia eu estava lá na academia de novo com a tal leg rasgada. Mas eu ia. Mas eu pensei assim, ou eu faço isso por um tempo,
e eu mudo, reverto a minha situação, ou vou ficar refém dessa situação pro resto da vida. Daqui a pouco eu chego aos 150 quilos e aí o que eu vou fazer? Porque eu vi que a bariátrica, no meu caso, não era uma realidade. Não era algo que seria ali daqui a pouco. Eu vi que estava difícil, o plano não queria liberar. E liberou depois de anos. Eu já tinha emagrecido quando eu recebi a ligação do plano de saúde dizendo que tinha autorizado a bariátrica. Então eu vi que aquilo ali já não era mais uma realidade para mim. Então, bom, vou lidar com os recursos que eu tenho, né? Que seria alimentação e a questão do psicológico. Fiz tratamento psicológico, que também foi um divisor de águas e me ajudou muito. Então eu tive que fortalecer muito o meu psicológico, muito. Bastante. Então, assim, resumindo, teve atividade física diária, alteração na alimentação. Alterações, assim, alterei a alimentação. Tive que tomar café, tive que almoçar, tive que fazer as refeições. Então, mas aí teve, atividade física, acompanhamento com um profissional da nutrição e muita força de vontade e disciplina. Foi a disciplina, eu queria muito. E eu olhava para os meus filhos e eu via a motivação neles. Eu precisava emagrecer por eles. E eu lembro que a psicóloga disse para eu elencar motivos que me fizessem ter resistência, porque o processo ele é penoso, ele não é, eu não vou romantizar e dizer que é fácil, porque não é. Ele é penoso, ele é dolorido em todos os sentidos, físico, psicológico, todos. Sim. Então tu passa por um avalanche de emoções. É que é muito, muito pouquinho assim, né? Ele vai lentamente, né? Claro que aí quando você percebe uma roupa um pouco mais larga, imagino que aí isso deva dar um gás, incentiva, né? Mas eu costumo dizer, eu gosto de trabalhar muito com analogia com os pacientes, então eu costumo dizer assim, é como se tu pagasse uma prestação num consórcio, tu nem sabe o que vai acontecer, se vai ganhar, se não vai, mas segue. Eu falei, vai, a gente não tem resultados palpáveis no início, tu só tem a tua vontade de emagrecer. Tá, né? Isso eu queria entender também, porque aí você fala agora dos seus pacientes, então tudo isso aconteceu, esse processo seu de emagrecimento, antes de você virar nutricionista. Antes. E aí a escolha pela nutrição, então teve, inclusive, interferência em relação com tudo isso que você viveu, eu imagino. Sim. E como é que é hoje trabalhar com a nutrição, tendo vivido isso tudo na prática? Então, o fato de ter vivido na prática me fez apaixonar, porque eu percebi que a alimentação ali, ela era tanto o veneno, o antídoto, quanto o veneno, quanto o remédio ali, né? Então, eu me apaixonei pela nutrição e aí eu fui estudar, porque na verdade eu comecei a compartilhar nas redes sociais o meu emagrecimento. Sim. Ninguém em casa queria que eu fizesse isso, que eu desse de blogueira, mas eu precisava de algo que me ajudasse a sustentar todo aquele processo. E eu vi nas redes sociais essa possibilidade. De manter um compromisso contigo mesmo. Isso mesmo, porque teria mais pessoas me assistindo e eu vi naquilo ali um recurso para que eu mantivesse, que eu tivesse uma disciplina. Mas é interessante, né, Cláudia? Porque você está inspirando as outras pessoas, claro, está se expondo, mas está inspirando e está usando como estratégia para se manter. Isso, então eu usei essa estratégia, lá em casa ninguém queria, mas eu fui para as redes. E aí eu postei uma foto, quando eu tinha perdido acho que 25 quilos, e aí as pessoas começaram a me chamar, me perguntar, eu pensei, na época eu vou fazer uma página, o Instagram não estava em alta. E aí, era que ano isso mesmo? Era 2013, mais ou menos, 2014. 2013, eu acho que foi. O Instagram era bem diferente nessa época. Era. Ele acho que já existia, mas ele não tinha ainda a notoriedade, enfim, né, que tem hoje. Então eu comecei no Facebook. Então fiz uma página lá, e da página eu já criei um grupo. O grupo ele existe até hoje, tem 130 mil pessoas lá. Mas eu, infelizmente, eu não tenho mais tempo de ficar tanto nas redes sociais, né, como eu tinha antes. Mas é um público que, se eu sumir 6 meses e eu voltar, eles me recebem sempre, estão lá. Então, foi aí, eu comecei a postar nas redes sociais e aí começou aquela vontade, né? As pessoas me perguntavam sobre alimentação, eu digo, mas eu não sei, eu só sei o que eu fiz. Né? Eu não posso, me passa a tua dieta. Aí naquela época eu já tinha isso que eu tenho até hoje. Não, eu não posso te passar a dieta foi para mim, né? Sim. E aí... Bom, mas estava tudo te empurrando para, vou ter que estudar e virar nutricionista. Isso, aí que as pessoas começavam a me perguntar, eu falei, então vamos legalizar isso, né? Vamos lá, já tem vamos atrás do conhecimento técnico. E foi aí que eu comecei a faculdade.